A paz do Senhor. Olá. Vou aguardar um minutinho para ver, para as pessoas estarem entrando. Enquanto isso, eu vou arrumando também aqui o meu outro computador para eu estar vendo as perguntas de vocês. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar um minutinho para as pessoas poderem entrar, né? A paz, Michele. Quem for chegando, me fala se vocês estão me ouvindo direito, se estão me ouvindo bem. Dá um joinha se estiverem me ouvindo bem. Poderem entrar, né? A paz, Michele. Vamos lá. Deixa, eu só vou pegar a minha garrafa com água aqui, que eu esqueci. Aí não dá, é muito tempo falando, né? Tem que ter uma água pra gente beber. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. A paz do Senhor. Sei que tem mais gente chegando. Oi, Márcia, paz. Tudo bem? Coloquem aí de onde vocês são. É de São Paulo, São Bernardo. Vão colocando aí para a gente se conhecer. Oi, Miriam, paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim, para eu saber se vocês estão me ouvindo. Para eu começar. A paz, boa noite, Janaína. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha. Aqui deu para eu ouvir. Feira de Santana, Bahia, aqui com a gente. Olha que legal. O bom do online é isso, né? A gente consegue alcançar muita gente, pessoas que estão bem longe, pessoas que estão bem perto. Mas eu costumo dizer assim, que nada substitui o presencial. Para mim, o presencial é fundamental, principalmente quando a gente trata de assuntos relacionados diretamente à pessoa, né? Então, eu digo assim que nós, no tete a tete ali, né? É uma coisa muito gostosa, mas a gente tem que se adaptar com as coisas que a gente tem. Então, o que eu digo sempre nas minhas lives ou nas minhas aulas é que, graças a Deus, o Senhor deu a sabedoria para o homem para que eles criassem, né, essa tecnologia para a gente ter hoje, para a gente conseguir falar com vocês que estão longe da gente e que a gente não pode se encontrar. Então, isso é o que é o bom, né? A gente não pode estar junto, mas ao mesmo tempo, longe, a gente consegue se falar. Então, nós vamos começar.
Oi, Juliana, paz do Senhor, Regiane. Então, a gente vai começar. Eu vou diminuir a minha tela, tá? Eu vou deixar minha tela pequenininha para que vocês possam ver os slides. E aí, qualquer dúvida... Oi, Carla, paz do Senhor, boa noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aí, vai deixando e eu vou respondendo. Eu vou ficar de vez em quando, eu dou uma olhadinha para o lado, que é para eu ver lá no outro computador as perguntas de vocês, as colocações de vocês, e a gente vai tirando a dúvida de vocês. E é o que eu sempre falo, eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo, e a gente fazendo essa troca de experiência, que através dessa troca de experiência é onde a gente consegue alcançar muito mais as crianças e os adolescentes. Amém? Bom, então, hoje a gente vai estar falando sobre sexualidade, né? Então, assim, é um tema que as pessoas não gostam de falar. Mas, por que não gosta de falar, né? Então, a gente sempre tem que parar e pensar, o porquê que eu não falo sobre isso? Eu falo sobre tantas coisas com as crianças e eu não vou falar sobre sexo, sexualidade, educação sexual, mas por quê? Então, eu costumo dizer assim, que muitas vezes, eu digo por mim, tá? Eu, Andréa, eu não tive uma educação sexual. Eu hoje esse ano eu completo 52 anos, então imagina, lá em 1970, eu estava com 2 anos, com 72, 74, quem ia falar sobre isso com uma criança? Imagina, falar assim de sexo, sexualidade, educação sexual, isso aí nem era falado na época. Então, assim, eu não tive. Só que hoje em dia a gente percebe a necessidade, porque nossas crianças e nossos adolescentes, eles estão sofrendo e sofrendo muito. Por que eu digo isso? Antigamente, aliás, sempre existiu a violência sexual contra criança e adolescente, mas era mais fechado, as pessoas não falavam tanto, e hoje em dia começou a se falar muito. Então, o que eu aprendo com isso? Todo mundo fala, ou muita gente fala, mas a igreja dormiu por muito tempo. Tá, tudo bem, gente. A igreja pode ter dormido, assim como eu também dormi. E como muita gente que está aí do outro lado me ouvindo, também pode pensar assim, eu também dormi em relação a isso. Mas agora a gente acordou, agora a igreja acordou, agora a sociedade acordou, agora nós temos pessoas ao nosso lado para nos ajudar a combater essa violência, tanto sexual, como a psicológica, como a verbal, como a violência física. Então, assim, agora todo mundo acordou. Então, agora é a hora da gente trabalhar. E tem muito trabalho, não é pouco. Então, o que nós precisamos? Nós realmente precisamos mostrar para as pessoas a verdadeira realidade. Assim, quando a gente fala, que aqui é difícil da gente conversar, porque tem um delay, então demora para vocês responderem e eu tenho que ficar parada, né? Mas, assim, se eu perguntar para vocês o que é sexo, eu fiz uma pesquisa, assim, com professoras, tanto da igreja, como professoras seculares, diretoras de escola, coordenadoras de escola também. Então, em escola cristã, em escola municipal e em escola particular não cristã. E assim, todas elas me responderam basicamente a mesma coisa. E eu estudando, eu percebi, falei, não, tem coisa errada, porque não é isso.
né? E foi por isso que eu comecei a buscar mais informação. Então, vamos lá. Como que o projeto Resgatando a Inocência nasceu? Ele nasceu através de um culto de meninas aqui em Jundiaí. Nesse culto de meninas, eu estava dirigindo o culto, a outra irmã estava ministrando a palavra e ela estava falando exatamente sobre namoro, sobre as coisas que as meninas devem fazer ou não devem fazer. E aí, no final, ela tocou no assunto de abuso sexual. E quando ela tocou nesse assunto, chegou uma pergunta de uma menina. Isso foi no dia 21 de janeiro de 2017, foi quando nasceu Resgatando a Inocência. E aí ela perguntou assim, fui abusada pelo meu pai desde os 9 anos. Hoje eu tenho 13 e sei que não vou morar no céu. E aquilo tocou no meu coração. Porque eu falei assim, mas como assim, né? Não vai morar no céu? Ela não teve culpa do que aconteceu. E por que ela acha que não vai morar no céu? E aí foi quando Deus falou para mim, não, você vai ter que trabalhar com isso justamente para isso. Essa menina está sofrendo. E essa menina sofrendo, muitas outras também estão sofrendo. E o pior, tem rapazes sofrendo, porque os meninos é uma coisa mais difícil ainda para eles falarem que eles sofreram um abuso sexual. Então, assim, quando as pessoas falam sobre isso, muita gente fala assim, não, tocar nesse assunto não toco nesse assunto não, porque é uma coisa que dói. Então, como eu digo sempre, Deus me chamou, eu sei para que Ele me chamou, e hoje nós estamos aqui. Ainda fizemos uma parceria com a Miriam e com a tia Kel, aí agora vai mesmo a proteção, as crianças vão chegar bem longe. Então, o que nós precisamos fazer? Para a gente prevenir o abuso sexual, eu não vou falar sobre esse tema, quem vai falar sobre esse tema é a irmã Miriam, mas para a gente prevenir, nós precisamos ensinar. A melhor forma de nós ensinarmos é você dar uma educação sexual para a criança. A educação sexual, ela deve ser dada em casa e não na igreja. Por quê? Porque a educação sexual, nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, ela envolve muita coisa e não somente aquele trabalho naquele dia que normalmente é feito um evento para as crianças se reúnem e a gente faz. Isso daí não é e não dá para a gente dizer que seria uma educação sexual. Não. Esses trabalhos são trabalhos de prevenção. Nós vamos ensinar as crianças a se prevenirem do abuso sexual ou de algum outro tipo de violência. Então, para a gente começar, o que seria criança e adolescente? Qual é a diferença entre a criança e o adolescente? Então, se a gente vai lá buscar no dicionário, então ele está dizendo assim para a gente, o que é ser criança? Então, ser criança é um ser independente, ser criança é um ser dependente que precisa ser amado, protegido e alimentado. Aí a gente pergunta assim, o que é adolescente? O que é ser adolescente? Se ser criança é ser dependente, né? Adolescente já é independente? Eles pensam que sim, né? Mas no fundo também não são. Então, assim, ser adolescente é um ser caracterizado pelos impulsos de desenvolvimento físico, mental, emocional e social. Isso é a teoria, né? Então, assim, na teoria é tudo muito bonitinho, mas na realidade, adolescente, ele é um ser que ele não sabe o que ele é. Por quê? Dependendo do dia ou da hora, ele é uma criança. E dependendo do dia e da hora, ele quer ser adulto. Então, ele não sabe o que ele é. Ele está no meio onde ele fica totalmente perdido.
Então, se ele não tem uma boa educação em casa, se ele não tem um bom relacionamento com os seus pais, ou pelo menos com o pai ou com a mãe, o que vai acontecer? Esse adolescente, ele vai buscar informações, porque ele tem dúvida, então ele quer saber. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos, desde criança, nós precisamos ensiná-los. Então, nós precisamos ensinar eles o quê? Nós precisamos ensinar eles de tudo. De tudo. Assim como a gente ensina a palavra de Deus dentro da barriga da gente, nós temos que ensinar as emoções, nós temos que ensinar os toques, nós temos que ensinar tudo. Quando a criança começa a crescer, que ela vai crescendo, ela vai começando a conhecer pessoas novas, então ela cresce mais um pouquinho, aí ela conhece mais pessoas, e aí ela vai formando o seu grupo. Nesse grupo, existem pessoas que têm o mesmo pensamento que a família, e existem pessoas que têm um pensamento diferente da família. Então, que nem aqui no nosso grupo, eu não sei se só tem pessoas cristãs ou não. Então, como que a gente tem que trabalhar isso? Nós trabalhamos no modo geral. Por quê? Porque o ensino é para todos. Então, se nós temos um grupo fechado, olha, esse grupo ele é fechado e só vai ter crianças de 5 anos. Aí você vai parar e vai pensar assim, mas tá, e aquelas crianças que são um pouquinho maiorzinha, um pouquinho menorzinha, elas estão ali também no meio, mas elas não podem entrar naquele grupo. Isso já começa a mexer com as emoções dessas crianças. Então, a criança, ela tem que se sentir num ambiente propício para qualquer situação. Então, ela tem que sentir que ela está amada em qualquer situação. Aí a gente vai ali no adolescente. E o adolescente é a mesma coisa. Só que quando chega lá no adolescente, esses grupinhos, eles acabam se formando muito mais. Então, vamos dizer assim, dentro da igreja. Então, ali vai ter o grupinho do louvor. Aí depois vai ter o grupinho da intercessão. Aí vai ter um grupinho de oração. Aí o grupinho de louvor não deixa o de oração entrar. E aí o de oração não quer o de intercessão. Mas espera um pouquinho. Nós somos um corpo. Um precisa do outro. Então o que acontece? Nós não podemos fazer esses grupos. E o adolescente, ele tem um problema sério, porque quando esses grupos começam a ser formados e ele se sente fora, Jeane está travando. Pessoal, está travando aí? Aqui para mim não está aparecendo que está travando. Aí vocês vão me falando, tá? Que eu coloquei o cabo na internet. Aí vão me falando se trava, porque daí eu dou uma paradinha, desligo e volto de novo, para a gente conseguir fazer sem travar. Então, assim, o adolescente, quando ele vê esses grupinhos, ele fica assim tão triste que acaba, tá bom, então tá ótimo, e que ele acaba querendo sair. Então ele quer sair daquele meio aonde ele se sente que não está bem-vindo. Então assim, sim, Jeane, amém. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos mostrar para o adolescente que ele é importante, assim como a criança. Só que para o adolescente se sentir importante, a criança precisa se sentir importante, porque a criança, ela vem antes do adolescente. Então, se a gente ensinar a criança a importância que ela tem, quando ela for um adolescente, ela já vai entender. Não importa, eu sou importante, né? Então, ela vai se entender. Então, o que nós precisamos como adultos? Então, agora a gente vai passar para nós. Como adultos, o que nós precisamos entender para poder ajudar nossas crianças e nossos adolescentes? Então, a gente precisa entender o que é sexo e o que é sexualidade. Então,
Então, são duas coisas completamente diferentes. Quando a gente fala o que é sexo, a maioria das pessoas, nem todas, mas muitas, já imaginam o quê? Um ato sexual. Mas não é isso, tá? Quando a gente fala a sexualidade, muitas pessoas já imaginam as meninas bem arrumadas, com poses, com aquelas roupas mais justas, mostrando o corpo, mas também não é isso. Então, é aí o problema. O porquê os pais não conversam com seus filhos sobre sexo e sexualidade? Porque ainda existe um tabu, vamos dizer assim, para se falar nisso. Mas por que existe esse tabu? Se a gente fala de tanta coisa com os nossos filhos, com as nossas crianças, com as crianças da igreja, na escola dominical, que a gente fala com tanta coisa para alunos, quem for professor, né? Para os alunos na escola. Então, assim, nós precisamos, como adultos, primeiro, entender mesmo, né? E acabar com esse tabu para nós. Porque se eu tenho um tabu para mim, eu não vou conseguir falar com o outro. Então, é aí o problema. Aí o que vai acontecer? Vamos supor, você tem um filho ou uma filha de 5 anos e você não conversa nada sobre isso. Quando essa criança tiver 8, ela já vai estar na escola, numa série que já vai estar vendo a parte de anatomia, ela já vai ver isso. Então, quer dizer, ela não aprendeu em casa, mas na escola ela está aprendendo. Aí o que vai acontecer? Quando ela tiver 10, ela já vai querer saber alguma outra coisa que naquela turminha da escola ela ouviu falar. Mas ela não teve uma conversa desde os 5 anos com a mãe ou com o pai. E como ela vai chegar e vai perguntar sobre isso? Então, é assim, para a criança é difícil, mas para o adulto que não está acostumado também e que tem esse tabu de falar sobre isso, também é difícil. Então, se nós começamos a falar sobre isso quando nós somos, quando os nossos filhos são pequenos, quando eles crescerem, eles já vão entender que eu estou aberta para conversar sobre qualquer coisa com você. Então, é aí que a gente precisa entender. E quando chega na igreja, eles vão saber a diferença. Então, eles vão saber o que eles podem fazer e o que eles não podem. Vamos lá. Então, olha lá. O que é sexo? Então, sexo são os órgãos genitais. O que é o órgão genital? O órgão genital são as genitálias masculina e a feminina. A identidade sexual. O que é a identidade sexual? É o que é ser homem e o que é ser mulher. Essa é a identidade sexual. O que é sexo? Quando a gente preenche formulário, está escrito lá, sexo. O que a gente coloca? Masculino ou feminino? E sexo também é relação ou ato sexual. Então, tá vendo como é? Sexo não é só relação sexual, não é só o ato sexual. Ó, uma pergunta. Qual a idade você indica para começar a falar sobre a sexualidade? Irmã Ruth, segura aí um pouquinho que a gente vai chegar lá. Aguenta aí. Então, se a gente olhar o que é sexo, olha como a mente da gente, quando a gente escuta falar sexo, a gente já vai para o ato sexual. Mas não é isso. Agora a gente vai entender o que é a sexualidade. O que é a sexualidade? É a forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com os outros. Então, olha só. Quando a gente fala sexualidade, a gente já imagina aquela menina bonita, com aquele corpo
né? Com aquela roupa apertada, mostrando todo o seu corpo, ou aquele rapaz que vai para academia, que é fortão. Isso é a sexualidade. Não, não é isso. Sexualidade é a forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com os outros. Então, a sexualidade, ela está ligada ao modo que a gente pensa, como a gente age e como a gente interage. Então, como eu me dou com o outro, como eu me relaciono com o outro, como que eu vou agir numa situação e como eu penso. Então, a sexualidade, ela é ampla. Ela não é só aquilo, né? A sexualidade, ela envolve aspectos físicos, espirituais, sociais e financeiros. E ela é influenciada por tudo o que nos cerca. Então, quer dizer, se a sexualidade é tudo isso, por que nós não podemos ensinar para as crianças? Se ela está ligada ao que a gente pensa, como a gente age e como a gente interage no meio que a gente está, o porquê a gente não pode falar com as crianças sobre isso? Ela está num meio, ela está interagindo com pessoas, ela tem o pensamento dela, ela vai agir ali naquele meio, ela tem o seu modo de agir. Então, é uma coisa natural, é uma coisa normal, tá? Não esqueci a sua pergunta não, Ruth, já vou responder. Aí, como nós expressamos a nossa sexualidade? Então, olha lá. A gestante, ela precisa de uma rede de apoio. Quem é mãe, aqui no grupo, vai saber que quando a mulher fica grávida, ela sente diversas coisas ao mesmo tempo. Uma hora ela tá sorrindo, dali a pouco ela quer chorar, uma hora ela quer comer, depois ela para e fala assim, nossa, mas porque eu comi tanto, eu não precisava comer para 2, porque eu como só para mim, porque meu filho ou minha filha é alimentada pelo cordão umbilical e não precisa de comida, só precisa que eu como coisa certa, né? Então, assim, a gestante, ela tem 1000 coisas na cabeça. Ai, será que é menino? Será que é menina? Ai, eu vou fazer o quarto com bichinho. Ai, eu vou fazer o quarto cor-de-rosa. Vou fazer o quarto azul. Ah, não, vou fazer verde. Então, assim, a gestante, ela precisa estar cercada de pessoas que a abrace, que a entenda. Então, se ela passar mal, já estar ali perto para ajudar. Então, assim, a criança, lá no ventre da mãe, ela já se sente, ela já é uma criança, né? A partir do momento que virou um feto, já está ali, ela já é uma criança, ela já começa a sentir se ela é bem amada ou não. Então, tudo isso que a gente passa para a nossa criança dentro do ventre vai impactar. Tudo isso vai construir a parte emocional e sexual da criança. Então, e isso eu já deixo bem claro para vocês. Quando eu estudo, não importa onde for, pode ser na melhor faculdade que existe na face da Terra, como pode ser um curso à distância. Eu quero saber o embasamento. Então, assim, é provado cientificamente? Sim, é provado cientificamente. Então, a criança no ventre da mãe, ela já sente, ela já sabe. A partir da 16ª semana, a criança já começa a ouvir tudo que tem ao redor dela. A partir da 21ª semana, ela já reconhece a voz da mãe. Então, tudo que a mãe fala com ela, ela já sabe que é a mãe. Vamos dizer assim, ela não sabe que chama mãe, mas ela já conhece aquela pessoa que está falando com ela. Então, assim, é uma coisa que só Deus faz, né? É muito lindo. E após o nascimento, a formação da sexualidade continua. Ela continua com quem? Com a relação de toda a família. Então, quando que eu devo começar a fazer a educação sexual, a falar sobre isso? Eu tenho que falar desde o ventre. Desde o ventre eu já tenho que conversar com a minha filha ou com o meu filho. A gente vai entender um pouquinho mais.
Então, olha lá, a sexualidade da criança, ela tá no corpo, no olhar, no sentimento, no pensamento, nas palavras. Então, as palavras que ela fala, como as palavras que ela escuta, também fazem parte da sexualidade da criança, né? A sexualidade é através do nosso corpo. Então, como que a gente se relaciona com o outro? Como que eu me relaciono comigo mesmo? Como eu sinto prazer? Quando eu sinto desprazer? Os nossos sentimentos, eles estão ligados diretamente na sexualidade e principalmente na infância. Então, nós precisamos mudar o pensamento de que a sexualidade, ela está ligada somente nas partes privadas, ou, vamos dizer assim, nas partes íntimas. É que eu não gosto de falar partes íntimas, porque, assim, se eu estou falando de abuso sexual, então eu vou falar que não pode tocar nas suas partes íntimas. Então, a mente da criança, ela vai pensar, bom, parte íntima é só minha, eu não posso deixar a minha intimidade chegar, ninguém chegar perto da minha intimidade. E ela pode ter um conflito de intimidade com Deus. Então, eu não posso deixar chegar perto de mim, eu não posso deixar ninguém chegar perto da minha intimidade. Então, por isso eu só uso partes privadas. Mas essa aí também é uma outra aula que a gente pode marcar depois. Então, olha lá, a sexualidade está no corpo da criança. E muitas vezes nós tentamos controlar. Então, imaginem essas 3 cenas aí. Essas 3 cenas. Gente, a gente fica, eu digo por mim, como eu já disse para vocês, né? O conhecimento que eu tenho hoje, que nem meu marido fala, guarda esse conhecimento para os seus netos, né? Porque agora eu já não tenho mais como ensinar para filhos, apesar de que nunca é tarde. O meu filho hoje tem 19 e eu posso conversar muito bem com ele, sim, tá? Da mesma maneira você. Ah, mas minha filha já tem 5, já tem 6, já tem 7, passou o tempo? Não, não passou. O ideal é começar no ventre, mas você não sabia, então tá, aprendeu hoje? Ótimo, a partir de hoje você começa a conversar, tá? Chora se a criança ri, se a gente tá, se a criança tá feliz. Então, assim, não tem como a gente controlar. Então, isso é algo que é da criança. Então, a sexualidade, ela faz parte da criança. Como essa sexualidade também é vivida por pensamentos e sentimentos, as crianças têm muita curiosidade, né? Então, imagina assim, a criança chegar e perguntar para você, de onde eu vim? Ou, como eu fui parar na barriga da minha mãe? Ah, o que meus pais fazem quando eles estão lá no quarto? Todas essas dúvidas, as nossas crianças, elas têm. São curiosidades natural, totalmente natural da criança, tá? Por quê? Porque a criança, ela nasce um cientista. Quando ela passa para a adolescência, ela se transforma num advogado. E como eu sempre digo, um ótimo advogado, porque eles têm resposta para tudo, né? Então, assim, quando ela nasce, ela é um cientista. Agora, nós adultos, infelizmente, acabamos interferindo, né, nesse desenvolvimento sexual da criança, da sua sexualidade. Por quê? Aquelas perguntas que eu mostrei antes, de onde eu vim, ou como eu fui para a barriga da minha mãe, ou o que meus pais estão fazendo no quarto. Aí a criança chega e pergunta para a mãe ou para o pai. Aí a mãe ou o pai olha e fala assim, cala a boca, menino! Ah, você já ouviu isso? Não me pergunta mais isso, não. Isso não é assunto de criança. Se perguntar isso de novo, nós vamos ter uma boa conversa, uma conversa muito séria. Imagina, isso na cabecinha da criança, ela já vai falar assim, não posso falar então nisso, porque se eu perguntar isso, eu vou levar uma bronca. Então, assim,
as pessoas têm que aprender que a sexualidade, tira isso da mente, tá? Ó, vocês que estão aqui hoje, tirem isso da mente. A sexualidade não tem a ver com ato sexual, com relação sexual, tá? Então, sempre que a criança fizer uma pergunta, responde. Não importa qual seja a pergunta. Sim, Fabíola, depois eu vou passar para o Word os slides e eu disponibilizo para vocês, tá? Aí eu disponibilizo aqui, ou então eu mando para Miriam, alguma coisa a gente combina, e aí nesse vídeo aqui mesmo, aí eu já dou a resposta para vocês. Eu passo eles pro Word e aí eu mando tudo para vocês, tá? Então, assim, por que eu disse que a criança é um cientista? Porque um cientista, ele é um pesquisador. Então, é aquela pessoa que não vai se aquietar até descobrir a resposta. Então, assim, ela quer descobrir uma resposta, ela vai e ela pergunta. Se aquela resposta que o adulto deu para ela, não, olha, isso daqui para mim não me atendeu às expectativas. Então, o que ela vai fazer? Ela vai buscar resposta. E aí é onde entra o perigo. Ela busca resposta aonde? Em qualquer lugar. Então, hoje em dia a gente tem que ter um cuidado extremo. Por quê? Porque a internet, qualquer perguntinha que a gente coloca lá, ela responde. Agora, ela responde como? O que é certo ou o que é errado? O que está no meio dos nossos princípios. O que é moral para a gente ou não. Então, ali ela vai ter resposta de tudo. E é onde a gente fala, a criança acaba aprendendo a coisa errada, né? Então, assim, a criança, ela tem uma curiosidade natural. Isso é normal, nós adultos também temos uma curiosidade natural, né? Em relação os adultos diante da sexualidade da criança. Então, como que o adulto fica quando a criança pergunta? Ou quando, naquelas fotos que eu mostrei, quando a criança olha a genitália de outra, ou quando ela beija uma outra criança, ou quando ela manifesta de alguma maneira a sua sexualidade. Então, assim, como que o adulto fica? Então, alguns adultos vão ignorar, vão fazer de conta que não estão nem vendo o que está acontecendo, não estou nem vendo nada. Ignora. Outros vão repreender, como eu falei. Fica quieto. Onde você já ouviu isso? O que é isso, rapaz? Onde você aprendeu isso? Olha, não faça isso. Outros vão falar assim, olha, sabe, assim, eu tô um pouquinho ocupada, depois a gente conversa. Então, vai adiando a conversa, né? Outro vai dar risada. Outro vai fazer uma piadinha em cima daquilo que a criança perguntou. E o pior, outros até punem. Então, existem crianças que apanham por fazerem certas perguntas. Então, é complicado para a criança estar fazendo perguntas se ela não tem, se ela não tem um tempo de convivência com a mãe ou com o pai, aonde ela possa confiar, ter aquela confiança para poder perguntar. Então, assim, eu vou perguntar algo e minha mãe vai me bater? Se eu falar isso, uma vez eu fiz uma pergunta que não tinha nada a ver com isso e eu já apanhei. Então, assim, a criança, ela fica também, vamos dizer assim, com o pezinho atrás de perguntar ou não, tá? 20 e 40 já, eu não tô nem na metade. Olha, já tá acabando o nosso tempo, eu não tô nem na metade ainda. Agora eu vi ali que o meu filho entrou, o que eu pedi para ele? Então, a partir de agora, quem quiser, eu falei que vou fazer o sorteio, né? Então, quem quiser participar do sorteio do livro, lembrando, deixa eu ver um lugar que não vai ter luz aqui. Aqui. Então, esse livro é o livro que eu escrevi sobre prevenção ao abuso sexual. Então, quem quiser participar do sorteio, lembrando que quem não for da cidade de Jundiaí, o frete é R$10, eu coloco no correio como carta simples, né? Carta registrada, e aí ele vai para qualquer lugar do Brasil, é R$10. Então, assim, qual vai ser o que vocês vão ter que pagar? É os R$10 do frete, só. Então, assim, quem quiser participar do sorteio agora,
tá? Coloca lá, que meu filho agora já tá lá para ele poder anotar o nome de quem quiser participar. Tá? Então, quem quiser participar, coloca o nome lá, eu quero, escreve assim, eu quero, e o meu filho já vai colocar o seu nome lá, tá bom? E aí, no final, a gente vai fazer o sorteio. Agora, então, esse aqui eu tinha que falar agora já para eu poder, para vocês colocarem aí, para eu continuar. Agora, vamos continuar, para eu saber quem que vai querer participar. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Essas informações na vida de nossas crianças é de quem chega primeiro, infelizmente. E quem deveria chegar primeiro são os pais, né? Amém, Giane? Deixa Deus te usar, olha lá. Aí nós vamos ficar aqui até amanhã, hein, gente? Ó, tia, o que fazer quando uma criança de 13 anos diz que já sente que ela... Opa, peraí que tá subindo. Que ela é menina, porém ele é menino. Só fica... Peraí, gente, deixa eu responder aqui. Só fica... na roda das meninas. Ai, meu Deus, peraí. Não tô conseguindo subir. Só fica nas rodas das meninas e gosta de maquiagem. Diz que tem nojo de meninos e como tratar essa criança. Deixa eu ver o nome. Valdineia. Então, Valdineia, isso daí... É complicado eu te responder assim. Por quê? Porque primeiro você tem que saber conhecer a história da criança, né? Então, qual é a história dessa criança? Quem é o pai? Quem é a mãe? Qual o convívio? Aonde ela mora? Aonde ela está cercada? Com quem ela está cercada? Então, isso daí, a melhor coisa que tem a fazer é uma psicóloga para que a criança faça uma terapia. Então, se a mãe... Porque nós não podemos fazer nada, tá? Só quem pode fazer algo para a criança, levar para uma psicóloga, levar para um psiquiatra, levar para um pediatra, é pai e mãe ou responsável. Então, nós não podemos. O que nós podemos é falar para a mãe, olha... Procura uma psicóloga, leva ele na psicóloga. Porque a psicóloga, ela tem os meios... Tá? Ela estudou, ela tem os meios de fazer essa criança contar a história dela, tudo o que aconteceu no passado, e ela tem os meios de contar e de tirar isso da criança e saber o tratamento que ela vai dar para a criança. Isso pode ser um caso de abuso sexual? Sim, essa criança pode ter sofrido um abuso sexual. Então, por isso tem que ser investigado, tá? Como também não sofreu um abuso sexual, mas sofreu algum outro tipo de violência. Então, precisa de uma investigação. Então, assim, não tem como eu falar, que nem você diz aqui, ela tem nojo de meninos. Então, esse menino, ele pode ter sofrido um abuso sexual por um homem. Então, esse menino pode ter sofrido um abuso sexual por uma mulher. Então, o que acontece? Ele quer ser igual. Então, ele não quer chegar perto de homem, por quê? Porque o homem... Peraí. Deixa eu falar tudo de novo. Eu já fiz confusão aqui. Calma aí. Apaga tudo, gente. Ó, apagou. O menino pode ter sofrido um abuso sexual por uma mulher. Por quê? Porque ele quer ser mulher. Então, assim, como que ele vai ter um relacionamento com uma mulher se aquela mulher fez mal para ele? Então, é uma coisa que é criada na mente da criança, tá? Então, isso precisa sim ser investigado. Às vezes, ele sofreu algum tipo de violência. Qual tipo de violência? Uma violência física. Então, vamos supor, a mãe, o tio, a tia, a avó, alguma mulher muito próxima dele, ou falava palavras que ele não gostava de ouvir, ou batia nele. Então, assim, existe várias coisas que pode ter acontecido com essa criança. Tá? Então, assim, o que eu recomendo seria procurar uma psicóloga para essa criança passar, tá? Como conversar e convencê-lo da sua sexualidade? Ele nasceu menino e menina. Não, isso daí é assim, eu sou uma pessoa que eu acho que tratar isso seria
tratar com pai e mãe, tá? Então, pai e mãe tem que ensinar para a criança isso. No caso da criança, desse caso, o melhor é o tratamento com a psicóloga. Ela vai saber direcionar direitinho aonde, o que aconteceu, o que pode ser feito, se precisa levar num psiquiatra para tomar um remédio. Então, assim, gente, psiquiatra, ele trata de pessoas que têm problemas físicos. Então, quando a gente fala psiquiatra, é a mesma coisa de falar de sexualidade. Ah, mas não é louco para ir no psiquiatra. Não, não é louco. Não é isso. Não existe pessoas loucas. Não, não, de jeito nenhum. Todos nós somos iguais. Entendeu? O que tem é o ortopedista que cuida dos ossos, o cardiologista que cuida do coração, o psiquiatra que cuida da parte mental da pessoa. Então, assim, ele vai dar o remédio para a pessoa e o psicólogo vai trabalhar a parte das emoções. Então, o psiquiatra e o psicólogo, os dois juntos vão estar trabalhando, tá? Então, vamos continuar aqui. Precisamos entender com naturalidade a sexualidade infantil, porque é nessa fase que os pais irão construir a confiança com a criança. Então, aquilo que eu falei, quando chegar lá na adolescência, então, ele vai ter a abertura para conversar com os pais, né? Então, muitos adolescentes não têm a intimidade com o pai, justamente por isso, tá? Então, aqui agora eu deixei algumas coisas para reflexão, né? Depois eu vou passar o material para vocês. Como você deseja ensinar as crianças a lidar com as suas emoções? Como as crianças aprenderão sobre o corpo? Como elas aprendem a se relacionar consigo e com as outras pessoas? Como elas irão construir os seus conceitos sobre sexo e sexualidade? Tudo isso dependerá da forma como nós conduziremos a educação sexual. Então, tudo isso a criança tem que aprender de pequenininho, para que quando ela cresça mais um pouquinho, ela já tenha como lidar com as suas emoções, e daí ela vai crescer mais um pouquinho, vai passar a ser adolescente, ela já vai saber lidar com aquelas emoções, principalmente do não. Então, as crianças precisam de limite, as crianças precisam saber o que é sim, as crianças precisam saber o que é não. Depois, quando a Miriam for dar a aula dela, vocês vão entender o sim e o não. É muito, muito importante na vida da criança. Então, os pais que sempre falam sim para a criança, isso pode acarretar problemas mais na frente, tá? Eu respondo a sua pergunta, irmã Janaína, tá? Só vou dar uma corridinha aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. Então, aqui, ó, eu coloquei assim, 17 maneiras de responder sobre sexualidade. Então, quando vinha aquelas perguntinhas, né? Como eu fui parar na sua barriga, mãe? Ou pai? Ou tia? Olha, aquela barrigona, por que tá aquela barrigona? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é assim, tenha calma. Respira fundo e responde para a criança. Como é que você vai responder? Você devolve a pergunta para a criança. Então, olha, vamos colocar o da barriga, né? Que é o que mais deixa as mães, os pais e os adultos com o cabelo em pé. Então, assim, a criança, ela pergunta, como foi parar na sua barriga? Aí, você responde, tá, mas como assim, como eu fui parar na sua barriga? Você devolveu a pergunta para a criança. Aí a criança vai falar para você. Aí você já vai estar lá na sua mente pensando o que você vai responder para ela. Então, assim, quando a criança pergunta, você devolve a pergunta para ela por 2 motivos. O primeiro, você vai ter um tempo de montar a resposta na sua mente. Por quê? Olha lá o número 3, é uma resposta simples e clara. Aí depois, olha o 4, fala a verdade. Então, nunca minta, sempre fale a verdade, né? Então, assim, você já montou na sua mente a resposta, você vai falar para a criança uma resposta simples, clara e verdadeira, tá? Outra coisa, quando a criança perguntar, você não... Ai, da
onde você tirou isso? Então, assim, cuidado com essa sua reação. Por quê? Porque você vai inibir a criança de falar alguma coisa. Então, assim, aquela cara de paisagem, né? Tipo assim, a criança perguntou aquela pergunta que você jamais queria ouvir ela perguntar. Aí você com aquela cara de paisagem, tem calma, suspira, respira, né? Devolve a pergunta para ela e aí pronto, você já tem a resposta para dar. Nunca, 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 nunca ignore a pergunta da criança, como a gente já falou lá, né? Então, assim, muito cuidado. Não passe a vez para o outro. A criança vai perguntar para o pai, pergunta para sua mãe. Vai perguntar para a mãe, pergunta para o seu pai. Então, assim, nunca faça isso. Considere a idade do desenvolvimento da criança. Então, assim, a criança tem quantos anos? Ela tem 5, tá, o desenvolvimento dela, normal. Então, assim, eu vou responder do jeito que ela sabe. Eu não vou falar com palavras que ela não vai entender. De jeito nenhum. Não seja apressado. Ai, menina, peraí, vamos aqui. Então, pronto, acabou. Não seja apressado, fale devagar. Não dê respostas longas, que a criança vai ficar lá assim, por quê? Porque você foi falar um livro de 500 páginas para uma resposta dela, né? Principalmente se ela tiver menos que 6 anos. Né? Então, entre 5 e 6. Então, eu costumo dizer, 5 e 6 anos, 5 para baixo já realmente é aquela coisa assim, simples e rápida. Aproveite para iniciar um diálogo com a criança. Então, com essa pergunta, você já vai começar a conversar com ela. E aí você já vai abrir o leque para você poder estar falando de diversas coisas com essa pergunta. Então, nós, adultos, precisamos ser espertos para a gente poder já pegar essa pergunta e já fazer um diálogo entre os dois. Vamos dizer assim, não, aqui nem eu falei, não é para demorar para responder a pergunta, mas fazer um diálogo. Um diálogo é eu falar e o outro também falar, não é só eu ficar falando, né? Confirme se a dúvida foi esclarecida. Nunca deixe a criança sair com dúvida, porque é o que eu falei, ela vai buscar em outro lugar. Mostre a sua satisfação por ela ter perguntado. Então, nossa, fiquei muito feliz porque você veio perguntar isso para mim. Então, é isso que a gente precisa mostrar para ela, que nós temos interesse na vida dela, né? Reafirme a sua disponibilidade. Olha, quando você precisar, estarei sempre aqui. Pode vir conversar comigo. Responde dentro daquilo que você acredita, mas que seja comprovado cientificamente. Então, aquilo que eu acredito, que é comprovado, então eu vou responder. Passe sempre uma visão positiva do corpo e da sexualidade. E dê ênfase às emoções e afetos. Por que disso? Porque a criança vai entender que ela tem que respeitar o seu corpo e ela tem que respeitar o corpo do outro. Então, nós precisamos mostrar para a criança que ela é importante com o corpo que ela tem. Por quê? Porque isso, quando ela for para a escola e ela sofrer algum tipo de bullying, ou porque ela é muito magra, ou porque ela é muito gorda, ou porque ela é muito alta, ou porque ela é muito baixa, ou porque tem espinha, ou porque não tem espinha, ou porque o cabelo é liso, ou porque o cabelo é enrolado. Então, quando alguém for fazer algum bullying com ela, ela já vai ter consciência de que ela ama o corpo dela, ela sabe que as pessoas têm que respeitar o corpo dela, e ela sabe que ela tem que respeitar os outros. Então, ela não vai se importar, vamos dizer assim, com o bullying, mas também ela não vai fazer bullying com as outras pessoas. Então, é isso que a gente precisa ensinar para as crianças. E tudo isso Então, se eu me respeito, eu respeito os outros, tá?
Quais as palavras você daria a um jovem de 18 anos que te falar, eu não acredito em Deus? Onde ele estava quando na minha infância eu era abusada? Será que ele não viu? Se viu, por que não fez nada? Janaína, eu até posso te dar essa resposta, mas se eu te der essa resposta, eu vou estar tomando parte da aula da Miriam. Tá, espera só um pouquinho. Só um minutinho, gente, deixa eu ver. Não entendi. Não. Voltou? Meu microfone voltou, gente? Então, essa resposta eu vou deixar para a irmã Miriam, tá? Então, tá tudo bem. Voltou agora? Meu filho me avisou que estava sem áudio. Tá tudo bem agora, então? Então, olha lá. Hoje mesmo, o meu de 11 anos perguntou por que não tem espinha ainda. Quero tanto ser adolescente logo. É normal da criança. Ele sempre vai querer. Quando ele for adolescente, ele vai querer não ter mais espinha, né? Gente, como é que tá agora? O som tá bom? Eu tô enrolando um pouquinho agora para vocês me falarem, tá bom? Então, bora lá, então. Então, agora aqui a gente vai terminar falando do conceito de educação sexual infantil. Então, olha lá. O que não é, tá? O que não é. Então, isso daqui aprendam e deixam bem gravado na mente de vocês. Educação sexual infantil não é ensinar só sobre corpo humano e genitálias. Não é isso. Educação sexual infantil não é oferecer à menina uma educação repressora e ao menino uma educação liberal. Mostrar imagens ou conteúdos pornográficos. Só responder perguntas sobre sexualidade. Falar sobre sexo às crianças. Erotizar ou adultizar as crianças. Estimular a prática sexual. Isso não é educação sexual infantil, tá? Educação sexual infantil é processo de ensino e aprendizagem sobre a sexualidade. Então, o que é um processo de ensino e aprendizagem? Um processo, ele já diz, né? Não é uma vez por ano. Um processo, ele é sempre, ele é corrente, ensinando e aprendendo. Então, é aquele ensino onde nós passamos para a criança as informações e nós observamos se ela aprendeu. Isso é a educação sexual infantil. O que também é oferecer informações sobre o corpo, emoções e sentimentos. Também é estabelecer uma conexão afetiva com os filhos. Então, lembra que eu falei? Se eu tenho um diálogo aberto desde criança, quando chegar na adolescência, eu vou ter esse diálogo também. Então, é isso que eu preciso ter com as crianças. É esse diálogo aberto para conversar com eles, tá? Dar nome aos órgãos genitais. Ensinar a conviver com seu corpo e ensinar a criança a ter uma imagem positiva do seu corpo. Então, aquilo que eu falei é ensinar a criança a se amar. Então, quando nós falamos educação sexual, a educação sexual não é falar sobre de onde veio os bebês, ou como os bebês são feitos, ou mostrar para a menina que ela tem que ser a menina bonitinha, bem recatada. Agora, o menino pode fazer o que quer, porque o menino é homem e ele faz o que ele quer. Não, a educação sexual, ao contrário de tudo isso, é ensinar que todos têm os mesmos direitos, todos têm que amar a si mesmo, né?
todos têm que ter uma imagem positiva do seu corpo, e a partir do momento em que eles começam a ter essa imagem positiva, o que vai acontecer? Eles vão ter também o respeito pelo corpo do outro, porque ele vai respeitar o seu corpo. Então, eu sei até aonde o outro pode chegar, então eu também sei até onde eu posso chegar. Então, isso é muito importante a gente ensinar as crianças, porque a partir daí eles vão começar a entender realmente que o meu corpo é precioso, mas o meu corpo inteiro, não só as partes privadas, todo o corpo. Educação sexual também é abrir um canal livre de comunicação. Qual é a pior coisa para a criança conversar com os pais? É justamente sobre sexualidade. Então, a partir do momento em que nós temos essa abertura, nós conseguimos conversar sobre qualquer coisa. Porque a partir do momento em que os filhos começam a falar sobre educação sexual, sobre a sexualidade deles, eles vão falar sobre qualquer outra coisa. Porque a pior fase da vida deles, que era para falar sobre isso, eles tiveram coragem de perguntar e eu respondi. Então, por isso que nós precisamos mostrar para eles que nós estamos ali para ensinar o que é correto. Então, nós temos que ser honestos, nós temos que falar a verdade, qualquer coisa que eles perguntarem. Então, é isso que nós precisamos entender. E com a educação sexual, ela vai saber se proteger. Por quê? Lembra que eu falei lá na frente que a sexualidade é o corpo todo. Então, eu vou explicar para a criança sobre todo o corpo. Então, eu explicando sobre a mão, sobre a cabeça, sobre os olhos, sobre o ouvido. Então, eu ensinando isso para a criança, o que vai acontecer? Ela vai saber até onde o outro pode tocá-la. E é aí onde eu falo que proteger também é amar. Se eu ensino a criança a se proteger, eu ensino que ela é amada. E é aí que nós precisamos entender. Deixa agora, então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí, que daí eu vou tirando. E eu vou chamar meu filho para me dar os nomes de quem colocou que quer participar no sorteio. E aí eu já vou sortear. E aí a gente já encerra. Se vocês tiverem pergunta, aí pode trazer, pode fazer. Deixa eu falar para ele me trazer os nomes. E aí a gente já vai sortear. E, gente, meu telefone eu vou deixar aqui para vocês. Meu endereço do Facebook é esse que tá aí, Andréia Ferro, Educadora Cristã. O endereço do Resgatando a Inocência, também dentro do Facebook, é Resgatando a Inocência. Tem o Instagram, o site é www.resgatandoainocencia.com.br. Entrem lá, vocês me acham. No que vocês precisarem, o que eu puder ajudar, com certeza eu vou estar ajudando vocês. Deixa eu pegar. Oi? Tá. Pronto, ele já tá vindo. Aí eu já vou, então, fazer o sorteio. Alguém tem pergunta? Pode colocar aí. Amém, Jeane. Amém. Olha lá, então, vamos fazer o sorteio. E a gente vai encerrando. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. Às vezes tem alguma dúvida que vocês não querem fazer aberto, né? Então, que vocês querem fazer no privado. Então, pode me chamar. Depois eu coloco também o meu WhatsApp aí para vocês terem acesso. Podem me chamar, podem perguntar. É aquilo que eu sempre falo. O que eu não souber responder, eu vou procurar e eu vou responder para vocês. E a gente vai trocando
informações. E nisso a gente vai cada vez mais aprendendo, tanto eu como vocês, né? Acho que ele está terminando de colocar os nomes. E aí a gente já encerra a nossa aula. Então, eu vou aumentar aqui a tela para a gente fazer o sorteio. Aí, vamos sorteando, olha lá. A Ruth perguntando, é normal uma só querer brincar de mamãe e papai ou escondidinho? Pode abrir. Não faz mal. Obrigada, filho. Ó, o ao vivo é assim, né? O ao vivo não tem jeito. Então, para vocês terem uma ideia, tá vendo como a educação sexual, ela realmente vai de encontro com a prevenção do abuso? A Ruth me perguntando, é normal uma criança, né, querer só brincar de mamãe e papai ou de escondidinho? Então, Ruth, não é normal, mas é normal. Aí ninguém entende nada, né? Então, assim, ela é normal se a criança estiver brincando, mas ela não ficar focada nos órgãos genitais. Então, se a criança não estiver focada nisso, não tem problema, tá? Brincar de médico. Então, a criança só não pode estar focada nos órgãos genitais. Agora, o que eu aconselho? Se você vê que a criança está brincando muito disso, então você tem que ter uma conversa com ela. Por que você só quer brincar disso? Por que você não brinca de outra coisa? Porque se a criança ela fica muito focada só nos órgãos sexuais, é porque alguma coisa já aconteceu. O que pode ter acontecido? Ela pode ter visto alguém. É que eu não quero falar muito porque senão eu vou entrar no tema da Miriam, então eu não quero. Mas ela já pode ter visto o pai e a mãe, ela já pode ter visto algo na internet, alguém já pode ter falado e ela ouviu. Então, assim, tudo precisa ter uma investigada, vamos dizer assim. Então, sempre pergunta para a criança, mas por que você só gosta de brincar disso? E aí a criança vai responder porque ela não tem, assim, ela é ingênua, vamos dizer assim, né? Eu digo assim, nós cremos, eu, Andréa, como cristã, eu creio, tá? Nós já nascemos em pecado, sim. Mas, como eu sempre digo, o pecado do sexo, a criança não tem, tá? Por que a criança não tem? A criança, ela nasce, os hormônios sexuais da criança, eles não estão ativos. Os hormônios sexuais da criança, eles estão hibernando. Já nasce sim com o hormônio sexual, mas eles estão hibernando. Eles só vão acordar quando ela chegar na puberdade. Então, por que os adolescentes começam a ter o olhar voltado para, eu olho aquela menina muito linda, eu vou namorar com ela? Por quê? Porque os hormônios já começaram a acordar. Então, quer dizer, aí a cabeça fica, aí começa a nascer a barba nos meninos, as meninas começam a ficar com os seios. Então, assim, isso começa a mexer todinho com o corpo. E mexendo com o corpo, vai mexer com a mente. E é onde a criança que passou para a adolescência, ela fica assim meio que perdida. Então, por isso que nós precisamos ensinar. Mas a criança, entendam bem, a criança, ela não tem nada que leve a mente dela ao sexo, ao ato sexual, tá? Então, eu vou sortear, e aí, assim, se a pessoa tiver aí, vai valer. Se a pessoa não tiver, não vale mais. Então, eu sorteio e a pessoa escreve assim, ó, sou eu, ou eu aqui, alguma coisa assim, tá? Ó, tá aqui no cestinho. Se não estou olhando, ó, tá aqui e eu vou tirar. Então, não vou nem olhar, vou pôr direto aí para vocês. Quem é? Será que dá para ver? Ellen Cristina.
Tá aí? Ellen Cristina? Tô esperando porque tem delay. Vamos ver. Oi, Jane. Ah, muito bom. Eu tinha até esquecido de falar isso também, né? Então, ó, Ellen ganhou o livro. Eu separei aqui. Deixa eu ver quantos livros tem. É que eu tô separando uma quantidade porque são muitas lives e aí eu tenho que dividir um pouco para cada um. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu tenho 12 livros, tá? Esses livros, o valor dele é R$30 e mais 10 do frete, tá? O que eu tô fazendo? Em todas as lives que eu tô fazendo, eu estou vendendo ele a R$20 e o 10 de frete. Então, assim, R$30 o livro com o frete. Lembrando que aqui em Jundiaí, nós estamos com um problema muito sério com o correio, tá? E eu não estou conseguindo fazer postagem. Então, eu fui colocar alguns materiais que eu vendo no correio ontem. Infelizmente, eu não pude ficar, porque eu tô olhando para outro computador em vez de olhar para esse. Eu não pude ficar porque tinha mais de 30 pessoas. Acho que tinha umas, se não brincando, acho que tinha umas 50 pessoas na fila. Aí eu fui num outro correio, a mesma coisa. Aqui em Jundiaí só tem 3 correios funcionando. A cidade é muito grande, então assim, não tem condições de ficar. Então, provavelmente, eu só vou poder mandar depois. Então, assim, quem quiser o livro, entre em contato comigo, tá? Me passa todos os dados, pode comprar através do site resgatandoainocencia.com.br na loja virtual ou no WhatsApp falando comigo. Mas assim, deixa eu ter certeza que eu vou poder postar antes de fazer depósito para mim, tá bom? Então, a Ellen não tá aí, então eu vou sortear outra, tá? Então, a Ellen não respondeu, então eu vou sortear outra, ó. Vou sortear outra aqui, ó. Então, vamos ver quem é. Valendo essa aqui agora, ó. Ângela Marques. Ângela é aluna minha também. Deixa eu ver se ela tá aí. Ângela, você tá aí? Senão, já vou sortear outra. Vamos ver, olha lá. Ângela. A Ângela tá fazendo um curso presencial. Aí, Ângela, você ganhou, tá vendo? Então, depois você pega comigo. Ou quando voltar às aulas, ou se quiser passar aqui em casa, passa aqui e pega, tá? A Ângela tá fazendo o curso, nós temos um curso presencial aqui em Jundiaí. É um curso muito completo, ele fala de diversos assuntos, mas com essa pandemia nós tivemos que parar o curso, né? Então, gente, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Quem quiser o livro também entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu WhatsApp ali. Podem me procura no Face, me procura no Instagram, qualquer rede social que vocês forem procurar, Resgatando a Inocência. Dificilmente vocês vão achar meu nome em algum lugar, porque assim, o que eu quero divulgar mesmo é o projeto, né? Eu quero alcançar essas crianças para ajudá-las a se prevenir dos abusadores e pedófilos que temos, infelizmente, né? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixa ali o recadinho. Quem quiser comprar o livro, eu vou colocar o meu WhatsApp ali para vocês, logo abaixo nos comentários. Entre em contato comigo, a gente combina, me passa o endereço de vocês, eu vou fazer a postagem. No dia que eu fizer a postagem, eu mando mensagem no WhatsApp com o número da minha conta para vocês depositarem o dinheiro. Não depositem dinheiro antes, eu não vou passar a conta antes, porque eu não gosto de demorar para fazer postagem. Então, se eu conseguir no correio, eu já posto, passo para vocês e vocês depositam para mim. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima vez. Miriam, tia Kel, um beijo e a gente se vê. Conte sempre comigo quando precisar. Amém? Tchau, gente.